Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos, gigantes, a essa academia que mais uma semana se abre para receber um convidado especial. Aliás, a nossa gratidão a todos os gigantes, não é, Paula? Nossa, muita gratidão, porque o programa realmente está pegando E a gente está crescendo semanalmente muito. com mais gente, semanalmente a comunidade crescendo ainda mais. Por favor, se inscreva, já ativa o sininho, já vou pedir logo de cara. E Paulinha, como está sendo sua semana? Tudo bem? Tá tudo ótimo. E sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar um assunto que todo mundo gosta: dinheiro. Independente da sua idade, você sabe lidar com dinheiro? Qual a sua relação com dinheiro? Pois é, o nosso gigante de hoje vai falar sobre isso. É o Tiago Godoy, ele é conhecido como Papai Financeiro e ele é palestrante, mestre pela Getúlio Vargas, autor do best-seller Emoções Financeiras. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Paula. Não vou te chamar de papai aqui, mas é ótimo, Papai Financeiro, e vocês vão entender por que ele ganhou esse nome. Tiago, eu gostaria que você começasse falando como é lidar com dinheiro. Legal. Boa pergunta. Obrigado pelo convite, Paula, Pedro. Prazer estar aqui. Como é lidar com o dinheiro? O dinheiro, se a gente parar para pensar, ele é uma história. Ele é pura e simplesmente uma história. Se você for num banco hoje e o banco tiver um patrimônio de alguns bilhões de reais, se você quiser sacar esses bilhões de reais, você não vai conseguir. O dinheiro não está lá, né? Não tem dinheiro físico impresso do volume da economia, nem 10% disso. Dinheiro é uma história e provavelmente é a história mais bem contada pelo ser humano, né? A gente tem muitas narrativas, muitas histórias que a gente conta já há milênios e que nem todo mundo acredita, certo? Você pegar a religião, por exemplo. Tem católicos, tem protestantes, tem budistas, tem dezenas, centenas de religiões. Tem pessoas que não têm religião nenhuma, tem pessoas que acreditam em um Deus, pessoas que acreditam em centenas de deuses, né? Então não é nem consenso que a religião, a espiritualidade seja algo universal. Mesma coisa com a democracia, né? Tem gente que não acredita na democracia. Tem gente que acha que é a ditadura que é o mais importante, que é o que deveria acontecer. Então nada é unânime, nenhuma história é unânime, ela sempre vai ter um lado. Mas experimenta chegar com um bolo de nota de $100 numa loja em Miami ou em Hamburgo ou em Cape Town para você ver o que acontece. Se alguém não vai acreditar que o dinheiro funciona para comprar as coisas. Até no Brás. Se você chegar no Brás, vai então, funcionar. Vai funcionar. Que é uma beleza. Em dólar, então, vai comprar muito mais, né? Então, o dinheiro é uma história que ela tem um altíssimo poder de crença coletiva, né? A gente acredita nisso. E, ao mesmo tempo, ele é uma energia, né? É uma maneira, é um meio de troca. E esse meio de troca, ele é a única maneira que a gente tem hoje de quantificar trabalho e valor. Isso é muito complexo, porque o trabalho tem a hora de dedicação, tem um peso do que você contribui no trabalho. Então, de certa forma, o dinheiro ele mede o valor de alguma coisa e muitas vezes a gente vai se encarar como valorizado ou desvalorizado pela quantidade de dinheiro que a gente tem. Então, o dinheiro não deixa de ser uma medida de valor humano, para o bem ou para o mal. Então é muito difícil lidar com o dinheiro. Eu dei essa volta inteira aqui para dizer que é muito difícil lidar com o dinheiro. Obviamente é mais difícil lidar com o dinheiro quem não tem nenhum dinheiro, né? Ou tem muito pouco e precisa viver ali contando os centavos para conseguir se alimentar, que é uma grande parte do país, infelizmente, que mal consegue pagar suas contas e comer. Mas também é difícil para quem tem muito. Também é difícil, porque o que eu já vi nesses anos todos trabalhando nessa área de pessoas que têm uma renda muito alta e que são completamente caóticas e completamente frustradas e completamente infelizes e miseráveis porque são pobres com dinheiro. Pois é, são pobres. Ou pobres com coisas caras. É. Tem muita gente assim.
Você é um grande palestrante, faz palestras também Sim. sobre o assunto, e eu tenho certeza que a pessoa que vai na sua palestra, uma grande parte delas, ela vai ali para aprender a lidar com o dinheiro ou aprender a mudar uma realidade que ela tem. Sim. Ela está assistindo e falando, não, eu vou escutar o que Sim. o Thiago tem para falar, porque isso vai talvez me dar algum insight, me virar alguma chave para eu aprender a lidar melhor com o dinheiro. Boa. O brasileiro sabe lidar com o seu dinheiro? Foi feita uma pesquisa, acho que foi pelo Itaú, alguns anos já, que mostrou que 97% das pessoas no Brasil têm dificuldade de lidar com o dinheiro. Afirmam 97%. Quase eu. Todo mundo, totalidade das pessoas. Eu fiz uma pesquisa via XP em 2020 e a gente mediu que 77% dos brasileiros têm ansiedade financeira. Que é uma questão emocional ligada a você lidar com o dinheiro. Hoje no Brasil a gente tem 80% da população endividada, 71 milhões de brasileiros inadimplentes. Quer dizer, o endividado, se ele conseguir controlar a dívida, ele está pagando financiamento de um imóvel, de um carro, ou parcelando o cartão de crédito, se ele conseguir pagar, até aí tá ok. Bem, na medida do possível, né? Mas a gente tem realmente uma grande parte das pessoas que é inadimplente, que não consegue quitar a dívida. E aí eu vou responder a tua pergunta agora, dizendo que não é o brasileiro, é o ser humano. Porque se você for pensar assim, tá bom, o brasileiro é tudo ferrado com dinheiro, mas vamos pegar então um país rico. Vamos pegar o país mais rico do mundo, Estados Unidos. 76%, mais de 3/4 da população americana, vive de salário em salário, que é o que eles chamam de paycheck to paycheck. Não importa se ele ganha 20, 50, 100 ou 300 mil dólares por ano. Ele vive de salário em salário. 82% da população não tem $1.000 reservado para uma emergência. Se precisar de $1.000, vai ter que vender o carro, vai ter que pedir um empréstimo no banco, vai ter que, sei lá, deixar de pagar o mortgage, né, que é o financiamento imobiliário. Então, nos Estados Unidos, que é um país rico, as pessoas têm dinheiro, ganham bem, estudam mais do que a gente, tem mais índice de escolaridade, de anos de escola, muito mais. Não me lembro exatamente quantos, mas é muito maior. Eles também não sabem lidar com dinheiro. Se eles vivem de salário em salário, eles estão na beirada do precipício, qualquer coisa acontecer, eles estão ferrados, né? Então, o ser humano tem dificuldade de lidar com qualquer coisa que não traga benefício imediato. Todo mundo tem cérebro. Então, acho que todo mundo aqui. A gente tem dificuldade de lidar com qualquer elemento que não nos traga benefício hoje. Se eu faço alguma coisa hoje que me dá prazer hoje, eu vou fazer ela com muito mais facilidade do que qualquer coisa que eu fizer, que o benefício daquilo vai vir lá na frente. Por isso que a gente vive uma epidemia de dopamina que vai por meio dos jogos online, vai por meio da internet que rola o dedo o dia inteiro, vai por meio dos jogos por aí, por todos os lugares, pornografia, todos os estímulos imediatos que fazem o nosso cérebro ser um maluco por dopamina. Então a gente vive nessa sociedade dopaminérgica e cada vez mais está assim, né? Então nós temos dificuldade de lidar com dinheiro. Thiago, você falou dos Estados Unidos, né, que é o país mais rico do mundo e que os americanos, de uma certa maneira, têm um problema em lidar com dinheiro. Mas ali tem uma segurança financeira maior, né? Porque, por exemplo, não é um país que se acontece alguma coisa, a bolsa vai para cima, vai para baixo, o juros sobe e desce, ou tem medidas que as pessoas percam seus empregos. Eles têm uma segurança maior financeira, então eles têm um poder de compra maior, porque eles conseguem financiar uma coisa a mais longo prazo, enfim, eles podem se endividar mais, mas eles têm uma segurança maior do que o brasileiro, não é? Os Estados Unidos, eles têm mais empregabilidade, de fato, você consegue emprego com mais facilidade, você tem juros muito menores, então você consegue financiar um imóvel a 1%, 2% ao ano, que é quase nada comparado com o Brasil. Você tem uma economia mais dinâmica, mas é uma economia que é 100% baseada no consumo. Sim, é consumista ao extremo. É o consumo. Então, assim, eu falo muito isso, assim, padrão de vida não necessariamente traz qualidade de vida. E não necessariamente traz um bom estilo de vida.
Vou explicar. Eu morei lá 2 vezes. Eu acho que, assim, claro, o padrão de vida, se você for comparar uma família média americana, por mais que isso tenha mudado muito, tá? E eu vou dizer sobre isso para você entender o que está acontecendo lá. É óbvio que se você pegar uma família média no Brasil e comparar com os Estados Unidos, ela vai ter um carro melhor, vai ter uma casa melhor, vai ter uma segurança melhor, vai ter uma escola melhor. Mas isso não impede de ser uma sociedade que está vivendo assim, um caos na saúde mental e nos problemas pessoais. É o país que mais consome remédio, Sim. né, antidepressivo do mundo. Os Disparado. opioides, né? Eles têm problemas seríssimos. Disparado. E está tendo hoje, economicamente, está acontecendo né, uma prensa, um espremimento, se eu posso dizer isso, da classe média, da famosa classe média que se formou com muita força depois da Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 50, que criaram o American Way of Life, né, o lifestyle americano, um carro na garagem, uma casa, eletrodomésticos. Isso foi o que fez os Estados Unidos se tornarem essa potência cultural, principalmente, né, econômica também, claro, mas cultural, porque eu acho que a força, né, de Hollywood foi muito maior do que qualquer outra coisa, né, que exportou essa cultura para nós, principalmente a América Latina, América, né, o mundo inteiro, né, mas eles exportam muita cultura. Agora, se você for olhar o que está acontecendo, isso é natural, isso é um ciclo econômico. Os salários, eles não acompanham a inflação. E o preço do housing, né, da casa, é maior do que isso tudo, inclusive. Então, se você for olhar há 50 anos, uma família conseguia comprar uma casa com um salário de 2 anos. Pegar o valor da casa versus o que ele ganhava, mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, uma família conseguia ter uma... Pagava 30 anos, mas pagava muito juros baixos. Então, era muito mais barato acessar uma casa e um carro, mas uma casa principalmente há 50 anos. Hoje, uma classe média, eles falam que está acabando a classe média. Por quê? Uma família de $120 mil por ano, que há pouco tempo era uma grana suficiente, mal consegue pagar as contas. Então, tá rolando os jovens saem de casa mais tarde, não conseguem ter a qualidade de vida que os pais deles tiveram, não se casam mais, não têm filhos mais, comparativamente com 30, 40, 50 anos atrás. Então, nada se mantém, né? Tudo é cíclico. E eu vejo muito isso. Assim, o americano, ele tem mais qualidade de vida, mas não necessariamente ele está conseguindo ter uma vida melhor. Ele está exprimido, ele está perdendo padrão de vida, ele não tem um nível de segurança econômica no trabalho como a gente tem, ele tem mais empregabilidade, mas ele não tem, por exemplo, uma poupança que é feita, né, no Brasil de forma compulsória, né, que é falando bem ou mal da CLT aqui, mas de fato o trabalhador brasileiro tem uma proteção. E eu não sei se eles vão continuar conseguindo que eles, sabe, eles vão, acho que vão espremer ainda mais. Virar um pesadelo americano, não, tá só espremendo, assim, não tem muito pra onde ir, sabe? A China chegando do jeito que tá. Tiago, pro pessoal que tá assistindo a gente agora, o cara acessou aqui o canal porque ele sabe que você tá aqui e ele vai querer ouvir alguma dica financeira, não é? Então eu tenho uma primeira pergunta. Qualquer um consegue ser um milionário se ele se programar? E qual seria o início para a pessoa chegar nesse ponto? Porque é uma coisa que vive no imaginário da pessoa, né? Ah, eu quero ser um milionário, eu vou ganhar dinheiro, vou ter 1 milhão, sei lá. É um número que as pessoas estipulam. É possível? Para qualquer pessoa? Qualquer pessoa? Matematicamente, não. Se você for olhar uma pessoa que ganha salário mínimo, ela não consegue nem pagar as contas dela. Nem chegar perto disso. Ou ela vai ganhar mais, aumentar a renda dela de alguma maneira, estudar mais, ou conseguir fazer um extra e ter, né, melhorar um pouco a vida dela. Ou ela não consegue mal conseguir pagar o dia a dia dela. O dinheiro não vai até o final do mês, então não. E eu acho que se gerou uma grande banalização dessa palavra, né, milionário. Como se qualquer um pudesse... E as pessoas, elas nem se dão conta disso, na verdade, né? Se for olhar 1 milhão... A pessoa ela quer ter O que a pessoa quer? Assim, se você for parar pra pensar, assim, ninguém em sã consciência, né? Você não pode comer o dinheiro, você não pode... Você tá com frio, você não pode se agasalhar com o dinheiro. O dinheiro, ele não tem valor objetivo nenhum, a não ser a troca que ele promove. Mas ele não tem valor objetivo.
Não serve pra nada, ele é só um pedaço de papel ou um número na tua conta. Então ninguém quer ter, tipo, se mergulhar igual o tio Patinhas numa piscina de dinheiro. Se alguém quiser fazer isso, pode fazer, vai ser muito ridículo, na minha opinião. Mas o dinheiro, as pessoas querem ter uma boa vida. É isso que todo mundo quer. O que o dinheiro proporciona. A pessoa quer ter uma boa vida, quer ter um bom carro, ela quer ter... E a pessoa acha que R$1 milhão vai fazer ela, tipo, ostentar, luxar, né? Cara, mal dá pra, dependendo de onde ela mora, mal dá pra comprar um apartamento, né? Então, assim, ter R$1 milhão, acho que não é um objetivo que vai fazer a sua vida melhor. Acho que você viver melhor com o que você tem hoje já é um primeiro passo possível. A não ser pra pessoa que realmente não consegue comer, ela vai ter que ganhar mais. Aí não é uma questão dela mesma, ela vai ter que... Tem que ter alguma forma de ajudar essa pessoa. Realmente, o salário mínimo no Brasil é uma vergonha. Vergonha. Assim, não tem, a pessoa não consegue poder viver. De compra zero. Não compra, ela não vive. Então, assim, é uma grande de uma falácia, e muita gente que eu vejo aí na internet que fica falando essas bobagens de todo mundo consegue ser milionário, ela tá pagando o salário mínimo pro funcionário dela. Uhum. É uma grande, né? Não preciso nem dizer o que a pessoa é. Então, assim, esse que é o primeiro ponto, é esse. O salário mínimo ele não dá para viver. Então, daí, acima de 2, 3, 4 salários mínimos, acho que a pessoa começa a ter um pouco mais de condições de tomar decisões, dependendo de onde ela mora, né? Claro, tem cidades menores, com menos custos. E aí, o que eu proponho, que eu trago muito no meu trabalho aqui, né? Desse livro e nas minhas palestras e nos meus cursos e tudo mais, que é o Emoções Financeiras, que é o meu livro que eu lancei ano passado, tá? Acabou de imprimir a 3ª edição. Nossa, já a 3ª. O que eu falo? Olha, todo mundo que consegue minimamente ter uma renda que vai manter os seus custos mínimos, básicos, consegue sim traçar uma vida financeira melhor. Que significa você fazer mais com menos. Você priorizar o que importa para você. Porque e na prática, como é que isso funciona? A gente vive, cada vez mais, inclusive, um movimento de uma maré que vai contra a gente. Se a gente não nadar contra a maré, a gente vai afogar. Por quê? Toda hora vai aparecer no seu celular alguma opção de compra, alguma coisa que vem, alguém comprou alguma coisa. Então o estímulo, o marketing, a inteligência artificial, ela sabe o que você quer. Vai saber cada vez mais. Se você deixar ela te levar, você vai terminar sem nenhum dinheiro, infeliz, sem ter planejado nada para frente, só gastando o seu dinheiro aqui hoje. Porque o que o mercado quer é o que você gasta o seu dinheiro hoje. Agora, e amanhã também. Né? Quais os desafios emocionais para saber se a gente pode gastar ou não? Paula, a maior emoção ligada a qualquer coisa, né, não só ao dinheiro, é o medo. O medo é a emoção mais forte que a gente tem. Por quê? Porque ela é a emoção que faz a gente se preservar, né? Se aparecer um tigre aqui, eu não sentir medo, eu vou provavelmente ser morto pelo tigre. Na savana africana era assim que acontecia, né? Então o medo é muito importante, uma emoção muito importante. Só que o medo ele é tão forte que ele nos faz errar muito. Errar por não tomar decisão, pela parálise, né, de medo. Errar por dar muito valor a coisas que a gente só tem o medo de perder, na verdade. Por exemplo, se você achar R$10 na sua jaqueta, igual acontece, né? Tirou do inverno, começou o inverno, tirei aquela jaqueta, vamos botar uns R$100, vai ficar legal, né? Achou uma latinha de 100, porra, R$100, você vai ficar feliz pra caramba, não vai? R$100 que é seu, mas parece que veio do além, né? Porque tava ali passou o inverno, do verão até aqui, né, ali dentro. O que a economia comportamental estuda? Se você perder esses R$100, os mesmos R$100, tá? Você não gastou, de repente caiu, você não percebeu. A dor que você tem ao perder esses R$100 é o dobro do prazer que você teve quando você ganhou os R$100. Então, perder alguma coisa que você tem é muito doloroso. Por isso que as pessoas ficam num emprego tóxico, por isso que as pessoas ficam num relacionamento tóxico, porque perder alguma coisa é muito doloroso. Mesmo sabendo que é uma porcaria. Mesmo sabendo que aquele chefe é um escroto, que aquele marido, aquela esposa não vale a pena continuar, ou não está feliz, não importa, né? Não estou feliz, mas eu não vou perder. A gente não quer perder até... a gente até
pega metade do limão e põe na geladeira só para não se sentir menos culpado, porque aquele limão vai estragar em algum momento, a gente não quer perder ele, né? Então, dói perder. Sim. E aí essa emoção, ela é um guia para todas as outras. O que leva a gente a tomar decisão imediata é preencher falta com dinheiro. Isso acontece o tempo inteiro. O processo de decisão é uma coisa que eu estudo muito, eu trago aqui também e faço muitos workshops com isso. Como é que a gente muda a decisão? Isso é difícil. É possível, mas é difícil. Porque a decisão ela vem de um padrão repetitivo, né? Você não pensa para fazer 90% das coisas que você faz, certo? Quando você acorda de manhã, você provavelmente vai no banheiro, provavelmente escova o dente. Vai no automático. Você escova o dente? Automático, você escova o dente? Pronto. Vai no automático. Você vai atravessar a rua, você olha pro lado. Então a gente é automático 99% das vezes. E decisão é automática. Quando você muda a decisão, tem que ter alguns fatores envolvidos. Primeiro é o conhecimento, né? Mas o conhecimento sozinho ele não muda a decisão. Senão ninguém fumava, né? Eu sei que faz mal, mas... Então, o conhecimento ele ajuda. A consciência de saber que alguma coisa te faz bem ou mal te ajuda a pensar naquele seu hábito. Se você pegasse uma pessoa correndo há 70 anos, acha que é ladrão só. Aqui no Brasil a gente vê que acha que é ladrão, mas você vê as pessoas no Parque do Ibirapuera correndo, todo mundo sabe que está correndo porque faz bem para a saúde, mas ninguém sabia disso há 70 anos. Então o hábito ele é gerado também pelo... E existe também uma coisa que eu trabalho muito, que é o que está dentro do seu controle, que é a sua forma de dar prioridade ao que importa para você. Só que para isso você tem que saber o que importa para você. E se você não souber exatamente o que você quer, você vai ficar pulverizando o teu dinheiro em coisas que são apenas gatilhos emocionais. E como que a gente consegue fazer isso, por exemplo? Vamos falar de criança. Dá para você ensinar uma criança a lidar melhor com essa emoção do dinheiro? Porque talvez para o adulto seja mais difícil porque se tornou um hábito, né? Mas para quem está assistindo a gente aí, já poder fazer alguma coisa de diferente para o filho dele. Legal. Como é que funciona? Legal. A criança, a coisa mais importante que você ensina para uma criança, e sim, você pode ensinar de várias formas, mas é não é no tempo, não é de um dia para o outro que ela vai aprender, ela vai aprendendo, né? Gerúndio, é o que a gente chama de troca intertemporal. O que é troca intertemporal? É o que eu falei sobre não conseguir tomar decisão que vai beneficiar ao longo prazo. Tudo que for para ela tomar de decisão hoje, que vai ter alguma consequência para ela daqui a pouco tempo, no caso de uma criança, que ela não consegue esperar muito, é benéfico para o processo de aprendizagem dela. Então ela deixar de usar o dinheiro que você deu para ela agora para poder guardar para no final do mês comprar alguma coisa. Você ter combinados com ela que ela vai deixar de fazer alguma coisa agora para depois você passear com ela. Qualquer coisa que você combinar com ela que exige espera é difícil, porque a paciência é uma coisa muito difícil. Mas isso treina ela a desenvolver o mecanismo de espera. E a responsabilidade também. A responsabilidade vem, mas o mais importante é ela entender o benefício da espera. O benefício da recompensa. Da espera. A recompensa ela vai saber lá depois, mas a espera. A gente não quer nem esperar, a gente já quer ir lá para frente, né, Pedro? Tem um teste muito famoso que foi feito várias vezes, a primeira vez foi nos anos 70. Foi feito pelo psicólogo americano Walter Mischel. É genial esse teste, tá no Google aí, só buscar no YouTube. Ele chega, tá uma criança assim, sentada numa cadeira, uma mesa, chega um adulto, entrega um marshmallow, põe um marshmallow assim em cima de um pires e fala assim pra criança, esse marshmallow aqui é seu. Criança de 5 anos, que tá começando a desenvolver o mecanismo de espera. Esse marshmallow aqui é seu. Eu vou sair por aquela porta. Daqui a pouco eu volto. Se você conseguir esperar eu voltar sem comer o marshmallow, você ganha outro marshmallow. Se você comer, eu voltar aqui, você comeu, tudo bem. Ficou só com o marshmallow. A criança de 5 anos entende isso. Ela entende o que ele acabou de explicar. Mas para ela é muito difícil treinar esse mecanismo de espera. Numa coisa tão banal. Para nós é banal, a gente dá risada. Você vira na internet um videozinho e dá risada. Mas a pegadinha é que nós somos a mesma coisa. Só que o nosso marshmallow é diferente, né? Por que você parcela 12 vezes uma coisa que você poderia ter juntado o dinheiro e comprado? Por que você antecipa os seus sonhos e você não tem o dinheiro para comprar? Eu falo muito isso, cara. É uma coisa meio óbvia, mas se você não tiver o dinheiro, não compre.
Sabia que só porque tá na promoção você não tem que comprar? Pois é. Sabia? Não é só porque tá na promoção? Você acha que a gente age muito mais por impulso do que por raciocinar realmente no que se refere a dinheiro Sim. e compra e tudo mais? A tudo. O Wilfred Bion que falava isso. A razão é escrava da emoção. E só existe para racionalizar a experiência emocional. Então não existe experiência racional. O ser humano é iludido achando que realmente a gente é racional. A gente não é racional. A gente sabe organizar as coisas para ter um pouquinho de ordem nesse pensamento nosso, que é 100% emocional. A gente não pensa com o lado racional. É aí que tá. A racionalidade, inclusive, é uma coisa muito interessante porque ela está ligada ao córtex pré-frontal, que é a parte mais nova do nosso cérebro. Só o ser humano tem, o macaco não tem. Né? Tem lá um proto lá, eu não sou neurologista, mas o que eu li, ele assim, não tem um córtex pré-frontal como o nosso. E esse córtex pré-frontal, para ele funcionar, ele tem que estar muito bem centrado nas capacidades de desenvolvimento. Nós temos duas maneiras de pensar. Uma rápida, imediata, antiga, que é chamada de reptiliana, né? O cérebro antigo. E nós temos o cérebro novo, que é a maneira, né? A forma de tomar decisão que o Daniel Kahneman e outros economistas comportamentais chamavam de, né, desse cérebro racional. Exemplo. Quanto que é 2 mais 2? 4. Quanto que é 385 vezes 888? Aí... Mas se eu te dar uma caneta e te falar que... gente... E se eu te falar que com 100 reais, quem termina primeiro ganha 100 reais, vocês fazem, não fazem? Uhum. Com certeza. Cérebro 2. Se tiver que dirigir em São Paulo pela primeira vez sem Waze, para um lugar que você nunca foi, você chega lá. Você vai se perder, vai ter que parar no posto, né? Se você for pela 100ª vez, você não precisa mais de Waze. Certo? Sim. Verdade. Isso é caminho cognitivo que o seu cérebro constrói. Nosso cérebro constrói caminho cognitivo. E é muito difícil a gente poder atuar desse lado racional. A gente vai tomar decisão o tempo inteiro pegando atalho, e esses atalhos vão fazer a gente cair em vieses cognitivos, que é o que a gente chama. Por exemplo, uma caneca e uma caneta custam juntos R$1,10. A caneta é R$1 mais cara do que... A caneca é R$1 mais cara do que a caneta. Quanto custa a caneca? Quanto custa a caneta? 10 centavos a caneta. A caneta e a caneca. É. Errado. A caneta... Como é que é? Os dois juntos, caneca e caneta, R$1,10. 1,10. A caneca custa R$1 mais que a caneta. Quanto custa a caneca e quanto custa a caneta? Ué. Não, é R$1, pô. A caneca custa R$1 a mais que a caneta. Sim. Se os dois juntos custam R$1,10, essa é R$1,05 e essa é 5 centavos. Pegou? Sim, peguei. Ela é R$1 a mais, ela é 5. Exato. Esse teste é feito em Harvard, nas maiores universidades do mundo, e todo mundo erra, então fique tranquilo. Amém. Por que isso? Por que acontece isso? Não é porque você não é bom em matemática, é porque você caiu num caminho cognitivo que vai te levar ao mais rápido e mais óbvio, que é R$1, 10 centavos. Isso é economia comportamental. Óbvio que isso aqui é muito simples, mas imagina quantos erros cognitivos a gente cai. Então, qual que é o ponto aqui? Tem um agravante. Quando você está, e isso foi medido pelo Mulantine, pelo Shafir, num livro chamado Escassez. Eles fizeram vários testes, vários experimentos. Um foi feito com agricultores na Índia. Pegaram o agricultor na Índia, vários, individualmente eles fizeram 2 testes de QI nesse cara. O mesmo teste, o mesmo cara. A primeira vez que fizeram um teste foi antes do agricultor fazer a colheita. Então você imagina que ele passou meses arando solo, plantando e tendo que viver, certo? Uhum. Chegou lá no final, ele está prestes a colher, ele está sem dinheiro. Ele está ali, ó, enforcadaço. E ele não sabe se ele vai vender bem a colheita, ele não sabe como é que vai ser a colheita, inclusive. Então ele está vivendo um estresse financeiro gigantesco aqui na beirada da colheita.
Depois fizeram o mesmo teste no mesmo cara depois que ele vendeu a colheita. Ele estava com o dinheiro bolso cheio. Ele ia passar o ano inteiro com aquele dinheiro. Estava com folga financeira. A média de diferença de QI da mesma pessoa, no mesmo teste, foi de 10 pontos. Nossa, 10 pontos de teste de QI é muita coisa. Sai de uma inteligência baixa para uma média, de uma média para uma alta. Então, uma coisa que a gente sempre pensou que fosse estática, né? O QI, ou você nasce com alto ou baixo, não é. O seu coeficiente de inteligência, a sua inteligência é determinado pelo seu ambiente, pelo seu estado emocional. Se você está mais estressado, se está com mais estresse financeiro, mais enforcamento financeiro, você tem menores condições de tomar decisões. A chance de tomar uma decisão burra é muito maior. É muito maior. Exato. Então é um ciclo completamente tóxico que as pessoas vivem de aperto financeiro e tomada de decisão de curto prazo, porque você não consegue pensar no longo prazo. Ô, Tiago, então no mais quando você não estiver bem, não saia para fazer uma compra, é isso, né? Não saia para fazer uma compra, não fique, apaga aquele aplicativo lá, começa com show e termina com pi. Nada contra, tá? Porque você vai fazer... Assim, essa frase é ótima sua, mas ela não condiz com a atualidade, porque você não pode você pode dentro de casa gastar todo o seu dinheiro. Sim, hoje em dia sim. Nem precisa sair de casa, é só você estar lá de madrugada. O que mais tem nesses canais de venda é de madrugada, as pessoas ali desesperadas, ou estão indo dentro, né, numa coisa religiosa e tal, ou estão dentro desses canais de venda para comprar coisas, porque a pessoa está ali vazia com alguma coisa que não é financeira, né? Assim, ela está com algum problema que ela não está resolvendo. Emocional, né? Emocional. E como é que você explica, por exemplo, o surgimento de criptomoeda nessa história toda? Porque uma coisa é você ter crença sobre algo que você pode pegar, que é tangível, que você vê, mas um dia alguém simplesmente criou essa história que nunca foi real mesmo, né? É uma história muito mais, talvez muito mais bem contada que a do próprio dinheiro, porque a do dinheiro antes era isso, era mais velhinha, né, do dinheiro. E hoje as pessoas acreditam nisso, investem muito nisso e às vezes até arriscam muito nisso, e não porque é palpável, né? Vira uma loteria também, né? Assim, aí tem um ponto importante, que o que a gente chama de, né, o que a gente conhece muito hoje, criptomoeda, cripto e Bitcoin, né, que são as palavras mais conhecidas das pessoas, ela está dentro de uma coisa muito maior. A criptomoeda, ela está dentro da criptoeconomia. Uhum. E qual que é a tese por trás disso? E, claro, né, assim, vai ter muita gente falando disso por aí, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu tenho lá alguns investimentos em criptomoedas. Não muitos, uma pequena parte. O que acontece é o seguinte, a tecnologia por trás disso é que é o mais fantástico, que é o que é chamado de blockchain. O que é o blockchain? Isso que é uma coisa que, assim, eu tenho alguns amigos que são especialistas nisso e cara, é realmente uma revolução. Porque até hoje, realmente, né, ontem eu fui no cartório resolver coisa. Você vai no cartório e uma pessoa lá tem autorização, certo? Aqui, né, do Brasil, do sistema jurídico brasileiro, e ela consegue dizer que eu assinei aquilo ali e, né, eu reconheci. Quando você vai fazer uma transação bancária, o banco é intermediário. Ele está dizendo assim para você, olha, eu valido que o dinheiro do Pedro está sendo depositado na conta da Paula. Então eu pego um pedaço para mim, certo? O banco basicamente faz isso. Ele pega um dinheiro seu, empresta para ela, te paga 1 e cobra 10 dela de volta. É isso que o banco faz. O banco vive disso. Ele vive de pegar o dinheiro de uma pessoa que investe nele, vai lá, empresta para outra. A diferença entre o que você ganha com o que você me emprestou e o que ela me paga com o que eu emprestei para ela é o chamado spread bancário, que o Brasil é o segundo maior do mundo. Só perde para Madagascar. Que é um absurdo. Madagascar. O Brasil perde para Madagascar só. Nenhum outro país tem um spread mais alto que o nosso. Então é muito fácil para você ganhar dinheiro com isso aqui no Brasil. Mas qual é o ponto da criptoeconomia? A criptoeconomia, ela tira esse validador central,
aqui de forma bem simples, né? Claro, é muito mais complexo. Mas na prática ela mesmo que tira essa figura do validador central e ele diz assim, não vai ser mais eu, banco, que vou validar o dinheiro que sai do Pedro para a Paula. São 380 mainframe, 380 validadores que estão ali dentro e que validam os smart contracts, que é dito, né? Que são esses pequenos... então é muito complexo para a gente falar assim de uma forma tão, né, quase leviano. Eu não quero tirar o mérito da complexidade toda que tem, mas basicamente você tira a figura central do validador. Isso, imagina, por exemplo, isso já está acontecendo, né, na verdade. Assim, você imagina quanto que isso traz de revolução e competitividade no segmento, em todos os segmentos. Esse que eu acabei de falar, cartório. Por que tem cartório, gente? Para legalizar uma coisa. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, né? O cartório vai acabar, mas assim, no Brasil ainda vai demorar um pouco porque a gente é meio devagar com as coisas. Então, assim, o crédito, por exemplo, vai mudar. A forma de você armazenar, logística, tudo vai mudar com essa maneira de você, pela tecnologia, validar. Eu sei que é difícil conceber, é uma coisa muito inovadora. Eu tenho minha dificuldade também de... né, tanto que eu boto um pouquinho meu pé lá no cripto, mas eu ganho dinheiro com isso. Mas você é não arriscado. demoniza. Não demonizo não. Porque eu acho que é uma coisa meio sem volta, sabe? Não vai... Acho que não... Assim, não... Você imagina, por exemplo, é igual a gente pensar que vai voltar a crescer o número de agências bancárias. Não vai. A geração nova agora, a geração, sei lá qual letra que é, a Z, não, a Z já não é tão nova, não. Não, nós estamos... alfa, beta, gama, teta, sei lá. Não, a geração Z mesmo. O pessoal que é anos 2000, né? 99, 98 para frente. Assim, acho que o percentual que tem a conta em banco tradicional é assim, 20%. 80% está nos bancos digitais. O Nubank tem uma agência só, né? Toda a conta é conta da agência 0001. Não tem mais agência. A XP tem lá os escritórios de agente autônomo, mas não são agências bancárias. Tem várias corretoras que não tem. E a tendência é essa, porque é isso, né? Agora, se eu falar isso pro meu avô, que morreu há 10 anos, mas que morreu com 96 anos, né? Então, tipo, ele teria 106 anos, eu acho. Para ele é inconcebível. Meu avô ele não tinha nem dinheiro no banco, ele tinha medo de sumir. Ele pegava um dinheiro que ele recebia lá nas coisas e comprava um pedaço de terra. A terra ali tá vendo, a terra tá ali, põe a cerca, é meu. Então, eu me vejo também como essa cabeça fechada do meu avô quando eu olho para isso tudo que é novo e falo, caramba, dá um medo, né? Mas, cara, pensa bem, teu dinheiro tá no banco. Só porque tem uma agência lá, isso garante que não vai sumir, né? Na prática tem uma regulação isso, né? Agora, claro, é diferente. A criptoeconomia é diferente, ainda não tem regulação, então não estou comparando coisas que são diferentes. Mas o fato é, o mundo está crescendo de forma exponencial para isso. A inteligência artificial, tudo isso. Sim, muito rápido. Então o dinheiro já não existe, né? O dinheiro físico já é pouco usado, ele é todo plástico, ele é todo... Nem plástico mais né? Ele é celular, né? A galera não carrega carteira. Você pega um moleque de 20 e poucos anos de uma grande cidade hoje no Brasil, no mundo, ele não tem uma carteira mais. Que a licença de motorista dele a cadeira de motorista tá no celular e vale igual. Eu também, minha CNH tá no celular. Se ele for pegar um avião, tá ali na wallet dele, ele coloca. O dinheiro também tá ali. Ele faz o Pix, tá ali. Então, tá tudo ali. Tá tudo na nuvem. Agora, Tiago, um estudo feito pelo Serasa aponta que 7 em cada 10 pais não conseguem poupar para os filhos e que 61% não dão mesada para os filhos. Mais da metade que faz algum tipo de investimento são da classe A e B. Esse cenário retrata a forma como o brasileiro pensa em relação ao futuro. Como é que a gente pode mudar isso? Muito boa pergunta. As classes mais altas têm condições mais, como eu acabei de falar, né? A gente está falando aqui de banda larga mental, na verdade de condições de você tomar decisões para o futuro. Quanto mais limitado for o orçamento da família, mais a família vai precisar tomar decisões para garantir o curto prazo, para o hoje. Eu fiz um projeto com mulheres de baixa renda pelo Brasil, baixíssima renda, né? E, assim, é a insegurança alimentar que é a pauta, assim, como é que a gente vai comer amanhã. Então é um outro
contexto. Quanto mais baixa for a renda, mais difícil é você pensar no futuro. Por questões óbvias. Por sobrevivência. Sobrevivência. Então isso acaba virando algo cultural mesmo, né? Então você pega uma família com uma condição socioeconômica maior, ela vai ter o básico garantido. Isso é pirâmide de Maslow, né? Consegue comer, consegue ter as necessidades de segurança minimamente garantidas e isso dá espaço para ela buscar outras coisas. Então uma família que tem uma cultura de investimento, para a questão financeira, vai ser mais da classe AB. Mas isso está mudando também. As pessoas estão entendendo um pouco dessa necessidade de pensar e se planejar para o futuro, mesmo que pouco a pouco, com pouco dinheiro, fazer uma reserva de emergência, uma reserva para o imprevisto, né? Acontece um imprevisto, você não tem um dinheiro para nada. Você tem que pegar um dinheiro com um banco ou com um agiota, que é muito pior, que eu vejo isso todo dia na internet, as pessoas mandando mensagem para mim. Então as pessoas estão tomando mais consciência sobre isso, como eu falei, a consciência, o conhecimento da consciência. A consciência ajuda para mudança do comportamento. Agora, em relação a filhos, aí é um passo ainda mais complexo. Porque mesmo a família que tem uma condição financeira ali, né, melhor, ela tá, ainda assim, ela tem um tabu, uma crença de que, na média, né, que o dinheiro ele não é algo que a criança tem que se envolver. O mundo do dinheiro é coisa de adulto. Isso é uma grande crença, um grande tabu. Na verdade, tem um estudo muito interessante, né, de Cambridge, que mostra que os maiores hábitos financeiros da nossa vida são construídos até os 7 anos de idade. Sim. Por quê? Porque a gente, como eu falei, a gente replica padrões dos nossos pais. Então, se a gente não faz isso dentro de casa, os nossos filhos vão ser financeiramente letrados também. Se pega essas mulheres que você falou que elas têm que sobreviver, né? Que elas não têm o mínimo para poder fazer um investimento, elas já não tiveram planejamento familiar lá atrás. Não tiveram nada. Como é que muda esse cenário, né? Como é que você faz essa educação financeira, desde quem não tem nada até quem tem muito? Como é que você vai educar? Como é que você vai enxergar o futuro? É importante que a família trate o assunto dinheiro como algo cotidiano. Porque tudo vai envolver dinheiro, o dia a dia da família. Tratar como algo cotidiano, o que eu quero dizer com isso? É você colocar esse assunto na conversa do dia a dia. Não ficar tentando tirar a criança desse assunto, tentando blindar. Esse é um grande erro que os pais, inclusive os de mais alta renda, estão fazendo, né? Colocam a criança a par da condição de consciência sobre o dinheiro e ela vai ter as coisas sem saber quanto custa, ela não sabe quanto custa a escola. Eu tenho um projeto nas escolas particulares, inclusive escolas de renda alta. Você pergunta ali para os jovens, claro que alguns sabem, mas a maioria não sabe quanto custa a escola. Estou falando de garoto de 14 anos, não é de 8. 13, 12, 13. Já adolescente. Assim, deveria saber mesmo com 8, e não é para ser um peso. Não é para dizer, nossa, tá vendo quanto custa a escola? Não é isso. É para entender que as coisas têm um preço e precisa ser compreendido como algo que faz parte da dinâmica da família. Se a criança entende, né, que ela pega quanto custa a escola aqui em São Paulo, gente, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Imagina um bolo de dinheiro que é 5 mil reais todo mês. É isso que custa uma escola. Tem que mostrar para a criança isso, para o jovem principalmente, né? Ali, a partir dos 9, 10 anos de idade. Ela tem que entender que a escola dela custa caro e que você precisa trabalhar para conseguir esse dinheiro e incluir a criança nessas dinâmicas, para entender. Porque assim, olha, quando você pergunta para uma criança de classe média alta, como nessas escolas aqui, quanto que custa a escola dela? E a escola custa 5 mil, vai. Mais ou menos em torno disso mesmo. Tem criança que fala 500 reais. Tem criança que fala 50 mil reais. Elas não têm noção. Ela não tem noção do que é 5 mil reais. Ela não faz ideia que 5 mil reais é mais do que o salário da maior parte do país. Que a maioria das famílias do Brasil não vive com isso, vive com menos do que isso. Né? Metade disso, na verdade. Acho que a média do Brasil é isso. Metade é R$ 2.500, alguma coisa assim. Então é muito importante que ela tenta para a consciência do valor das coisas, para ela entender o quanto que custa as coisas e para ela ir no mercado, por exemplo, e ter noção quanto que custa uma compra de mercado. É surreal uma criança, um jovem, eu já vi isso aí, um moleque de 15, 16 anos, não sabe quanto que custa uma compra de um mercado. Você pergunta para ele quanto que custa, né? Quanto que você acha que sua família gasta no mercado por mês? Não faz nem ideia, não é que chega mais ou menos ali, não faz nem ideia. Então isso é grave.
porque faz parte do desenvolvimento dela. Ela vai sair daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai sair para mercado de trabalho, ela vai precisar negociar o salário dela, vai precisar pagar conta, vai precisar declarar imposto de renda, vai precisar de investir na vida dela no futuro. Se ela não souber isso com 13, 14 anos, você vai esperar ela fazer 18 para você dizer para ela como é que você cria uma conta no banco? E a maioria não sabe, né? E fica na casa dos pais até os 25, 30 anos. E os pais ficam desesperados, não sabem por quê. Meu filho não quer sair de casa. Claro, você não deu para ele o empoderamento do dinheiro. Aí o moleque tem 12 anos, não quero dar mesada não. Chega com 18, o menino não sabe mexer com dinheiro, culpa sua que não colocou ele para mexer com dinheiro e para errar com 12. É com 12, com 13 que ele tem que errar. Ele vai errar e é ótimo que ele erre. Porque o mais importante da mesada é isso. É você dar o dinheiro para, né, o dinheiro para ele e ele, claro, vai errar, vai gastar mais do que ele saber tem. Que aquilo esgota, né? E ele vai se frustrar 1, 2, 3, 10 meses. Mas é melhor ele se frustrar com 12, 13 anos do que se frustrar com 20, 25, 30. Agora, pegando do outro lado da linha, Thiago, tem muita gente que sai do mercado de trabalho, vai para uma aposentadoria e que a renda ela diminui absurdamente. E ela também não sabe lidar. Como é que ela vai pagar as contas dela com aquela renda de 20 para 2? Como é que se educa? Como é que essa pessoa tem que fazer? Dá uma dica. Quais são os cortes que ela pode fazer na vida dela? Como é que ela deve proceder a partir Quando daí? já aposentou, já ficou... Sim, diminuiu, ela tem uma diminuição de renda absurda, né? Tem uma pesquisa da Ambima que mostra isso, né? Ela chega para as pessoas e pergunta assim, ó... Você espera se aposentar com uma renda igual, menor ou maior do que você tem hoje? E 80 e tantos % das pessoas acham que vão se aposentar com uma renda maior do que elas têm hoje. E aí a segunda pergunta é, o que você faz efetivamente para que isso aconteça? Uma pessoa de 30, 40 anos Desculpa. E grande parte não faz nada. Não faz nada, efetivamente não faz nada. Então a pessoa acha que é uma mágica que vai acontecer, porque na prática o que acontece? A aposentadoria é 5 vezes menor do que a época da produtividade. Então é isso mesmo, não é de 20 para 2, é de 10 para 2. É de 20 para 4. Entendeu? E aí a pessoa realmente acha que uma mágica vai acontecer, que ela vai se aposentar melhor mesmo sem fazer nada. Com que idade a pessoa tem que começar a se preocupar com isso? Quanto antes, melhor. Matematicamente, quanto antes você começar a se preparar para isso, mais tranquilidade você vai ter, porque os juros compostos vão estar atuando, né? Mas isso financeiramente, mas eu digo, numa educação financeira, quando é que a pessoa tem que começar a sacar, olha, vou ter que ir a partir de agora, e aonde ela pode fazer esses cortes? Então, o que ela pode... Vamos dividir em 2 essa daqui. Se ela está na fase produtiva, ela não se aposentou ainda, ela tem uma conta para fazer, que vai depender da idade dela e da idade que ela pretende se aposentar e com qual renda ela pretende se aposentar. Então, assim, algo em torno de 30 vezes a renda dela por ano já é um bom valor. Eu sei que é muito difícil fazer isso. Mas alguma coisa próxima de 15 vezes a renda dela por ano já... Então, por exemplo, a pessoa ganha 100 mil reais por ano. Então, se ela tiver 1,5 milhão, ela já começa a ter alguma coisa possível para poder garantir uma renda passiva. Mas não é, ainda assim não é... Mas é meio surreal para algumas pessoas. Né? Mas pega essa mesma conta e põe no valor mais baixo. É a mesma coisa. Como é que você consegue juntar 15 anos de renda? Você tem que pegar muito tempo e juntar. Na verdade. Como? Então, aí... eu não vou ser banal aqui dizer que é fácil. Você vai ter que viver com menos do que você ganha. Não tem como, não tem condição, não tem dinheiro. Então aí você vai ter que buscar uma renda extra. O fato é, se você consegue apertar um pouco o seu padrão de vida durante alguns anos, você vai estar criando, pouco a pouco, uma reserva. Essa reserva, quanto antes você começar, mais o poder dos juros compostos vai trabalhar em cima dela. Então, o mesmo esforço que você faz, um jovem de 25 anos que começa a poupar 10, 20% do que ele ganha, se ele fizer isso até os 60, 65 anos de idade, ele vai ter bastante renda para poder Qual usufruir. percentual você acha que é ideal? Cara, essa é uma pergunta que, de novo, assim, é difícil fazer fórmula pronta, porque senão eu falo uma coisa, vai parecer que eu tô dizendo... Assim,
o que a gente fala, minimamente, né, o que eu falo, é você tentar começar com 10%. Um dízimo pessoal. É o dízimo pessoal, exatamente. Porque eu vejo muitas pessoas que conseguem, né, contribuir com o dízimo mesmo com uma renda mais baixa. E assim, não estou comparando as coisas, acho que cada um tem a sua fé. Mas se você conseguiu fazer isso, faz para você também. Pega 10% dessa sua renda e coloca para o seu futuro. Né? Você está trabalhando para o seu futuro. Agora, pegar 10% da renda e colocar aonde? Legal. O brasileiro sabe investir? Vamos lá. É mais simples do que as pessoas pensam. Para você, são 2 grandes passos, tá? Uhum. O primeiro passo é você construir uma reserva para imprevistos. Que se fala muito reserva de emergência, eu chamo de colchão de segurança. Porque você cai, você tem um lugar para cair, para doer menos. Perdeu o emprego, teve algum imprevisto financeiro, né? Teve alguma questão de saúde, você tem uma reserva, né, para você conseguir manter. Essa reserva é o primeiro passo na educação financeira. Porque quando você formar ela, e ela é mais ou menos 6 meses do seu custo de vida, a pessoa gasta 5 mil por mês, ela juntar 30, ela já tem uma renda para poder se segurar. Então, essa reserva é um seguro, não é para mexer. Aonde você investe? Em investimentos que tenham liquidez. O que é isso? Capacidade de você pegar esse dinheiro, esse investimento, e colocar no seu bolso. Liquidez é isso. Fala, liquidez é o seguinte: precisei do dinheiro agora. Eu vou lá, aciono o investimento, ele volta para mim ou no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então aí você tem Tesouro Direto, programa de Tesouro Direto, que tem um produto chamado Tesouro Selic, que é um título público, é mais seguro, é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil hoje, porque o lastro dele é o lastro do Tesouro Nacional, que é quem imprime dinheiro no Brasil. Ou seja, tem nada mais. Se o Tesouro Nacional quebrar, os bancos todos quebraram antes. Basicamente isso. Ele que segura a economia nesse sentido, né? Porque ele consegue de fato imprimir mais dinheiro. O problema é ele imprime mais dinheiro. Não é bom, gera inflação, mas é algo que num caos danado pode segurar. Então, o Tesouro Selic ele é muito seguro. E ele tem uma rentabilidade boa. Ele vai render a taxa Selic, que já é bem melhor do que a poupança. A poupança vai render suficientemente menos do que isso. Né? A poupança 70% da Selic. Virou o investimento mais... Porque rende mal, né? É. Rende mal, as pessoas sabem disso hoje. Não sabiam. Tem piores, tá? Do que Eu poupança? vi investimento de bancão aí, que não vou falar o nome, que rende 5% da Selic. Uau. Que é nada. Assim, é nada, entendeu? É o dinheiro parado e o banco ainda chama, ainda bota o nome de investimento dentro. E realmente não é um investimento, é um dinheiro parado que o banco está usando, lógico, para fazer coisa com ele, e não te pagando nada. 5% da Selic é nada, pensa. Né? É 0, alguma coisa por ano. Então, o Tesouro Selic vai render ali a Selic, que já é uma rentabilidade ok, pela liquidez que ele tem. Depois disso, fez a reserva, você vai sair para outras coisas. Por quê? Porque você tem condições de lidar com prazos maiores, certo? Porque aí não é o dinheiro que eu vou precisar. Se eu precisar de um dinheiro agora, eu tenho que ter isso aqui. Depois eu posso prender meu dinheiro por um tempo maior. Quanto mais tempo... É muito simples o mercado financeiro. Quanto mais tempo ele ficar ali, quanto mais longo for o título, né, que a gente fala, o tempo que ele vai vencer, mais ele vai te pagar de volta. É óbvio. Se eu te falar assim, Pedro, eu vou te emprestar aqui 10 mil reais. Beleza? Tá. Se esses 10 mil reais que eu tô te emprestando, né, eu te emprestar por 10 anos, o prêmio que eu tenho que receber por esse dinheiro ficar 10 anos com você, proporcionalmente é maior do que só por 10 dias. Sim, claro. Então essa é a dinâmica. Então tem aí investimentos na renda fixa que são seguros, são previsíveis, né? Você tem realmente o número, você consegue saber o número que vai te pagar, o valor que vai te pagar, né? O percentual que ele vai te pagar. E são investimentos ótimos, assim. Um CDB, por exemplo. O próprio Tesouro tem o Tesouro pré-fixado, por exemplo, que tem essa dinâmica também. Ele vai te pagar lá um percentual. Por exemplo, pega um Tesouro pré-fixado 2029. Não sei, tá pagando 11%, eu acho, alguma coisa assim, se você for lá olhar no site do Tesouro Direto. Alguma coisa assim. 11% ao ano. Se eu pegar 10 mil reais e investir no Tesouro pré-fixado 2029, significa que ele vai ficar lá
5 anos, certo? Até ele vencer lá em março de 2029, sei lá. Que é mais ou menos isso que ele vai vencer. Em março de 2029 eu vou receber os meus 10 mil reais, mais os juros de 11% todos os anos que ele ficou lá, os 5 anos que ele ficou lá. Então eu vou pegar uma grana bem melhor do que o Tesouro Selic, que vai variar com a taxa de juros. Mais longo do que isso, Tesouro IPCA, por exemplo, que é um produto também vinculado à inflação. Então ele vai te pagar lá IPCA, que é a inflação, mais 5,5% ao ano, 6% ao ano, tinha título aí. Você pensa que a inflação for 10%. A inflação foi às alturas, 10% ao ano. Nesse ano você ganhou 16%. Ou seja, você mas ele paga os juros real, né? Porque 6% é o juros real, porque o resto 6%, a inflação comeu. Sim, né? 6% é o juros real, mas é um bom juros real. Imagina, não, lógico. onde no mundo você consegue ter 6% de juros real? Só no Brasil. Só no Brasil. Então, para o brasileiro, investir em renda fixa é um acesso de uma condição muito boa. Eu falei que Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, mas tem CDB também, no mesmo tipo. Tem LCI também, que são letras de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. É a mesma dinâmica. Uhum. A diferença é que o CDB você empresta dinheiro para o banco, o banco te volta com um valor. Pode ser pré-fixado, pode ser vinculado a um PCA. O LCI você está emprestando dinheiro para que esse dinheiro seja investido, no caso da LCA, no agronegócio. Então vai comprar maquinário, vai comprar coisas para fomentar o agronegócio do país. LCI para fomentar o mercado imobiliário. O dinheiro está indo para esse fim. Nesse caso, tem isenção de imposto de renda, porque o governo tem interesse de desenvolver isso. Uhum. Não necessariamente vai render mais, tá? Tem que olhar para isso. Qual que é a rentabilidade? Uhum. Mas são seguros, vão render, não tem risco. Não vai cair, você vai perder dinheiro. Você tem só que manter esse dinheiro investido lá até a data de vencimento. É o ideal. Para você não... Se você sacar antes, você pode perder um pouco de dinheiro. Porque ele tá, né? Lembra, você combinou comigo 10 anos. Então, se eu tirar antes, você fala, pô, não, você combinou 10 anos. Então, peraí. Hoje, esse título aqui tá valendo tanto. Eu vou te pagar o preço do valor do mercado, que é o chamado marcação mercado, né? Você tá pagando o que ele vale hoje. Se você esperar, eu vou te pagar o que eu te prometi. Você acha que o erro do brasileiro é achar que, por exemplo, economizar R$100, R$200 não vai fazer diferença na vida dele? Porque, por exemplo, ele fala assim, o dia que eu tiver 5 mil, eu vou investir. Mas às vezes se ele fosse de 100 em 100, né, que aí ele fala, mas R$100 não vai mudar a minha vida, cara, eu vou lá na padaria, vou fazer um churrasco. É o imediatismo, né, das pessoas, todo mundo é assim, né? A gente tem a tendência a ser assim. É igual a pessoa que começa na dieta, às vezes tá um peso muito mais alto, a pessoa está obesa talvez, e ela vê que, puxa, ela ficou 3 meses lá, deixando de comer o que ela gosta, fazendo atividade física, e ela emagreceu 300 gramas. Ela fala, caramba, minha meta é 40 quilos. Ela fala, putz, então é difícil mesmo, porque você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta. Porque você chegou até aqui nesses hábitos, né? Mas você tem que lembrar que isso é um hábito, e esse hábito consegue ser mudado. Esse é o mais importante. Como é que você muda padrões? Porque esses padrões é que vão... Se você redirecionar o seu foco de atenção, você consegue se livrar de qualquer coisa que está te oprimindo agora. Seja qualquer coisa que te faz realmente sair do seu foco. Mas não vai ser de um dia para o outro. E aí acho que o erro do ser humano é tentar mudar de uma hora para outra muito rápido. E isso gera desconforto cognitivo, emocional. A cabeça. Você estava lá comendo, vou tirar do dinheiro, só para a gente ficar mais fácil de entender, porque o cérebro é igual. Você estava lá comendo pizza, refrigerante e hambúrguer todo dia, durante anos. Aí você vai lá no nutricionista e ele, de forma muito precária, te fala para comer salada todo dia. Você saiu do hambúrguer, Coca-Cola e pizza todo dia para salada, vai ser uma merda para você. Seu cérebro vai falar, você é doido? Você tá maluco? Então, assim, não é assim que funciona. Você tem que mudar gradativamente. Você vai ter que estabelecer combinados e diariamente você vai ter que se vigiar e vai ter que se dar o luxo de errar, porque você vai errar. Então, acho que o erro é você se esforçar, e na hora que você vê que R$200 não é nada, você ir lá e torrar. E desistir, falar, não é pra mim. A pessoa desiste, não é pra mim. E eu tenho mais uma perguntinha aqui antes de passar para o nosso finalmente, porque a gente já está bem em cima, né? É uma questão de crença, por exemplo. Como é que você vê que às vezes uma mãe solteira, faxineira, que mora na periferia,
Ela conseguiu criar 4 filhos, comprar um terreno, construir um puxadinho e morar lá. E tá ali, e ela mantém essa família. E um casal mais jovem que ela, que mora no centro de São Paulo, que estudou na PUC, está endividado e não consegue pagar nem o condomínio. Uhum. É uma questão de crença com o dinheiro? Como que funciona Totalmente, isso? 100%. Eu fiz assim, eu consigo falar dos dois públicos porque eu trabalhei com os dois, com todos os públicos, na verdade, né? Eu fiz um projeto com mulheres de baixa renda, como eu falei, até hoje ele é um projeto público, chama Futuro na Mão. Na época a gente fez em parceria lá com os ministérios e passou, né? Mudou tudo e continua lá o projeto porque ele é bom. E aí a gente estudou como é que é a tomada de decisão desse público muito carente financeiramente, né? E você tem pessoas que a gente chama, né, de mulheres guerreiras ali, que realmente são mulheres, e que conseguem fazer um orçamento mínimo apertado, conseguir dar para sustentar aquela família. Então você imagina a força dessa pessoa para conseguir fazer isso, não é simples. Muita privação, é claro, muita escassez, não estou romantizando isso de forma alguma, mas ela conseguiu. E muitas conseguem, inclusive, colocar o filho na faculdade, poupar lá migalha por migalha durante 10, 20, 15, 20 anos, e o garoto com 18 anos vai lá e faz uma faculdade particular. Eu vi acontecendo. E o classe média que não se planejou, não se planeja, acaba caindo em problemas. Assim, eu tenho, inclusive, uma história de um casal de médicos que eu conto aqui no livro. A renda deles de mais de 100 mil reais, estavam devendo IPTU, não sabiam nem quais parcelas, de tão antigo que estava bagunçado, caótico. Deviam IPTU, 3 empréstimos também, todos enrolados, já com parcela atrasada. Mantinham 2 carros blindados, moto, daquelas Harley, pagando financiamento também tudo atrasado, financiamento imobiliário, 4 anos pagando financiamento de 30 anos. Gastava com um churrasco de carne de boi japonês, gastava com lavanderia caríssima para lavar camisa gravada, tudo errado. E por que isso acontece? Casal de médicos, estudaram, né? Não é que assim, a pessoa sem instrução, coitada, não. Fez faculdade de medicina, tem minimamente uma inteligência aí, né? Mas ela não consegue se organizar nessa parte. E aí o que eu vejo muito é que a gente realmente, isso não é uma frase solta, a gente realmente consegue transformar o que a gente dá atenção. Se a gente dá atenção, se a gente coloca energia e intenção, atenção e intenção, a gente consegue construir qualquer coisa que a gente quiser. Se a gente deixa relapso alguma coisa, como tudo é assim, pensa num relacionamento. Se você não dá atenção para o seu relacionamento, ele vai ter problema. Não adianta você falar, tô trabalhando aqui, não tem tempo. Cara, mas não existe isso, você vai ter que ter tempo. Puxando do relacionamento, uma das piores traições que tem entre um casal é a financeira, né? É uma traição muito ruim porque ela tira a confiança do casal, por mais, né, parece inofensivo, não é. Né? A pessoa está ali, muitas vezes esconde um dinheiro que tem a mais, ou não, né, os priva, né? Muitas vezes o homem é machista demais no Brasil, né? O homem está privando essa mulher de conseguir acessar as coisas. Tem também, né, o abuso financeiro, né? Tem a violência patrimonial, na verdade, que é a palavra certa, né? A violência patrimonial é um tipo de abuso financeiro e a pessoa realmente oprime a outra financeiramente, controla e não deixa, né, a pessoa ter liberdade. Então, como é que as coisas se conversam, né? Você precisa dar atenção para as coisas da vida que são em prioridade para você. E o dinheiro, muitas vezes, isso que é o mais interessante, porque muitos profissionais de alto nível, de alta competência, que ganham muito bem, não dão a atenção necessária para cuidar desse recurso. Dão atenção para ganhar dinheiro. É o que é mais fácil, né? Dizer assim, mais fácil não é que é mais fácil ganhar dinheiro, mas é o que é mais óbvio, né? Cara, põe tua energia para ganhar dinheiro. Legal. Mas se você não coloca energia para administrar aquilo ali minimamente, você vai cair num ciclo. E é nítido em muitas famílias. Você vê tudo ruindo porque a pessoa está botando muito peso numa coisa só. Tá? O segredo, para pegar aqui, é você equilibrar esses pratinhos mesmo. A vida é esse equilibrista. Gira um pratinho aqui, deixa ele dar um embalo aqui, gira o outro, cara. E a vida é isso. A gente tem que saber lidar com os pratinhos e ter a humildade
a sabedoria de deixar os pratinhos corretos caírem, os que precisam cair. O erro é você achar que vai girar todos os pratinhos. Aí você dá mal. Vai deixar cair um pratinho importante. Quais são os pratinhos importantes? Essa é a sua dica de São ouro. 5. Então vamos. Faz a conta aí. Então vai. Quais são os pratinhos importantes? São 5 pratinhos importantes, não vai ser mais do que isso. O primeiro pratinho é você. Se você não se cuidar, não adianta nada você cuidar de qualquer pratinho de qualquer pessoa, nem seu filho, nem nada. A primeira pessoa que você tem que cuidar é você. É a pessoa mais importante que existe na tua vida. Se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar da sua alimentação, se você não cuidar do seu tempo de sono, se não beber água, se você não tiver, né, minimamente com saúde mental, vai cair o seu pratinho e esse pratinho vai levar todos para baixo. Então, o primeiro pratinho é você. O segundo pratinho é o seu trabalho. É importante esse trabalho, é essencial. Se você não gerar o seu pratinho do trabalho, vai cair os outros pratinhos também. Ah, mas a família é essencial, mas se você não tiver renda, tua família vai à ruína. Então se cuida do seu trabalho, da sua renda, do seu dinheiro, da sua vida financeira. Cuida da tua família. Tem mais algum pratinho? Se tiver mais algum, fala aí. Mas é isso, cuida de você primeiro, que você não cai tudo. Cuida do seu trabalho, da sua renda, você não vai cair também. E cuida da tua família. E você falou 5, os outros 2 não importam. Então, os 2 é o que você põe de extra. Tô dizendo 5 é... O 5 é, assim, é o máximo que vai ter de importância na tua vida. Então, você tem que saber girar eles na ordem de prioridades que são certas. Se você começar a tomar a decisão errada, impactando esses 3 pratinhos, você vai desfocar. Né? Pô, não, tô trabalhando, tô cuidando do pratinho do trabalho. Me negligenciei. Vai ter um burnout, vai ter uma depressão, vai ter algum problema que não vai te permitir trabalhar. Tô cuidando de mim e tô cuidando do meu trabalho. Legal, mas não tá cuidando do teu dinheiro, né? Que tá junto aí, no mesmo eixo, no mesmo pratinho, vai ter problema. Tô cuidando de mim, tô cuidando do meu trabalho, tô cuidando do meu dinheiro. Não tá fazendo nada com a família, não tá tendo tempo com a família, vai cair. Vai se separar, teu filho vai ficar carente, que você não tem pai, não tem mãe presente. Nossa, mas é difícil tudo que você falou. É difícil sim, mas quem disse que a vida é fácil? É difícil pra caramba. Tem gente que tem menos dinheiro que você e consegue fazer, imagina você. Ah, mas você não conhece a minha vida é muito difícil. Tem certeza que tem alguém que tá olhando pra você e queria ter a vida que você tem. Tem certeza. Por mais coitado que você acha que você é na tua vida, por menos abençoado que você acha que você seja, ou injustiçado que você acha que você seja, tem certeza que tem alguém que olha pra você e gostaria de ter a vida que você tem. Então valoriza ela, cuida dela, que é a única que você tem. É isso. O que é ser um gigante? Ser um gigante é você entender que você tem o potencial de ser tudo que você quiser colocar energia e força e dedicação, e ao mesmo tempo saber que nós somos apenas um pedaço de uma coisa muito grande que a gente não faz nem ideia do tamanho que ela é. Então a gente é ínfimo, pequeno e gigante ao mesmo tempo nesse universo incrível. Muito bom. Infinito. Tiago, deixa eu mostrar teu livro. Por que é Papai Financeiro, que eu falei que você ia contar pra gente? Porque aqui, ó. É mais simples do que todo mundo pensa. Na verdade, eu já estou na área da educação financeira há 10 anos. Uhum. Quando eu comecei a fazer conteúdo na internet, meu nome era Psi Financeiro. Psi? Porque eu falava de psicologia do dinheiro. Ah, entendi. Eu falo ainda, né, de psicologia. Não sou psicólogo, eu tinha medo de ser multado pelo Conselho Federal de Psicologia, porque eu não sou psicólogo. Aí eu tenho que mudar esse nome. Aí, um belo dia, descobrimos que estávamos grávidos, lá em casa, minha esposa grávida, e aquilo virou uma chave na minha vida. Posso mostrar? De um dia pro outro, de presente pra você. Ah, obrigada. Olha aqui, ó. E essa chave aí da paternidade me inspirou a criar o Papai Financeiro, que é um projeto para famílias, né? Muito legal. Famílias com e sem filhos, também com pet, sem pet, com 2 filhos, com 10 filhos, qualquer tipo de junção
entre pessoas, é uma família que está ali dividindo a vida. Então é para esse pessoal que eu falo. Tiago, quem quiser te seguir nas redes sociais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, Ou como comprar que teu faz livro. e como faz para encontrar esse livro, prefácio do Abílio Diniz, Legal. não é? Emoções Financeiras do Tiago Sim. Godoy, o papai financeiro. Boa. Nas redes sociais, @papai financeiro. Olha lá o selinho de verificado, às vezes deve ter algum. No mercado financeiro tem muito fake, né? Então tem que olhar se tem um selinho, se sou eu. Papai Financeiro. O livro ele tá nas livrarias físicas e na Amazon. Tá até inclusive com desconto na Amazon. Na minha bio do meu Instagram tem lá o link pro livro também, quem quiser acessar direto. E vi que é um livro que inclui alguns testes aqui Tem também. vários pra testes, inclusive o teste dos avatares financeiros, para você descobrir se você é ovelha, águia, coruja, cachorro, gato, urso. É signo? 6 isso? avatares. São os avatares financeiros que eu criei, Aí tem que Olha ler. que bacana. que são baseados na psicologia do dinheiro. Tem todo um processo, né? Tem todo um sistema para identificar os avatares, para você entender o seu perfil de uso do dinheiro. Como é que você está? O autoconhecimento é o primeiro passo. Quando você entende como é que você está usando o teu dinheiro hoje, identificando as falhas, identificando, né, os gatilhos, você começa a entender para onde você tem que ir. A gente tem que entender o erro primeiro, né? Onde eu estou errando exatamente? E aí a gente Porque consegue... o tempo é começar a- dinheiro, né? Tempo é dinheiro. O nosso tempo é dinheiro. O tempo é o recurso que nunca volta. É É o recurso mais importante que a gente tem. verdade. Tiago, obrigado pela sua presença, obrigado por ajudar a gente Super a obrigada. virar essa chave. Ó, Vamos virar a vamos chave. virar a chave. Decisões financeiras estão primeiro nas emoções. Aqui no coração Aqui, que ó. começa a transformação. E é isso, obrigado a você Obrigado. que assistiu a gente até agora. Assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário, né, Paulinho? Por favor, queremos saber o que você está pensando da Academia de Gigantes. E semana que vem a gente volta com mais um Gigante. Tiago, obrigado mais uma vez. Obrigada, Agora a gente Thiago. olha para aquela câmera e dá um tchauzinho. Ei!